nossas vidas, tanto a partir da clínica e também depois da clínica, porque Deus, Ele não para de fazer, Ele não para de realizar o que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu queria compartilhar um texto da palavra. Queria agradecer ao pastor Giovanni, pastora Cláudia, por fazer esse convite da gente estar aqui nesta noite. E é com muita alegria agradecer o pessoal aí do Souza que trabalhou, que contribuiu, os voluntários, cada pessoa que ministrou para nós ali nesses dias. Verdadeiramente nós fomos impactados com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra. É muito bom, irmãos. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela sara, ela traz o propósito, ela renova as nossas forças, ela traz alegria, ela leva você de volta para o propósito, ela alinha aquilo que tem que alinhar na sua vida, que você jamais possa se apartar da palavra. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, no verso 36 diz: verdadeiramente sereis livres. E o Filho de Deus, Ele está aqui para nos libertar cada dia das nossas mazelas, cada dia ser transformado. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, o Espírito. Nós estivemos aqui, eu, minha esposa, minha filha, nós estivemos aqui em março, no Souza, no congresso que teve aqui. Nós ministramos aqui na igreja, falamos sobre o profeta Elias. Eu não sei quem estava aqui. Foi muito bom falar sobre a vida desse grande homem de Deus, esse profeta. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Davi, um grande rei, o maior rei que a nação de Israel teve em toda a sua história. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 32. Que diz assim: e disse Davi, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá à peleja e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o ferira, e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu-lhe de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. E então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-la sobre o alforje de pastor, que trazia a saber um surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. O filisteu veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele.
E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quantos estão comigo? Diga amém. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Pai, nós te entregamos as nossas vidas a Ti nesta noite, ó Pai. Toma, Senhor, esta igreja nas Tuas mãos. Toma este povo nas Tuas mãos. Toma cada pai, cada mãe de família nas Tuas mãos aqui nesse lugar, Pai. E eu sei que o Senhor já falou, o Senhor já manifestou o Teu poder, a Tua glória, através de tudo que foi feito, ministrado e oferecido ao Senhor nesta noite. Receba, Senhor, as nossas orações, receba o nosso coração. Receba tudo que já foi feito aqui, como cheiro suave, como aroma agradável às tuas narinas, ó Pai. E que o Senhor continue, Senhor, com os céus abertos sobre esse lugar. E nós declaramos no mundo espiritual os céus abertos, Senhor, sobre esse lugar. E que o Senhor possa enviar os teus anjos, Senhor, sobre cada canto deste lugar. Porque a Tua palavra diz que os Teus anjos são ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, derramar uma unção de poder, de glória nesse lugar. E que o Senhor possa tocar vidas nesse lugar. Que o Senhor possa tocar crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, senhores, senhoras, líderes. Que a Tua glória seja liberada nesse lugar, Pai. E que aquilo que os Teus filhos que saíram das suas casas, Senhor, vieram buscar, o Senhor possa conceder a eles, porque o Senhor tem para dar, o Senhor tem para liberar sobre esse lugar, sobre esta noite. Por isso, Deus, nós te oramos agradecidos e crendo na certeza da vitória, em nome de Jesus, amém? O tema da nossa mensagem hoje é desafiando gigantes. E quando se fala de desafiar gigantes, não tem como você não se lembrar de um cara igual a Davi. Davi, que se tornou o maior rei da nação de Israel. Davi, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também, que é um homem conhecido por ser um adorador, que pegava a sua harpa lá no meio do deserto, no meio das ovelhas, e atraía a presença e a glória de Deus para onde ele estava. Por isso que Davi, ele diz lá no Salmo 27, verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Muitos e muitos anos passaram a partir de quando Davi morreu, e até hoje nós estamos falando, pregando, ensinando. Até hoje, quando se fala de adoração, Davi é a referência na Bíblia da adoração, o homem que estabeleceu os 24
turnos de adoração no templo, que estabeleceu os 24 turnos de adoração para Deus naquele lugar, naquela nação, naquela cidade de Jerusalém. E quando se fala de Davi, todo mundo se lembra do gigante, porque foi uma das maiores vitórias de Davi sobre a vida do gigante Golias. Davi era aquele homem que o povo de Israel dizia: Saul saía para guerrear e Saul derrotava os seus milhares. Mas quando se falava de Davi, Davi derrotou os seus 10 milhares. O que você pensa hoje quando você traz à sua mente o nome Davi? Talvez você vê Davi só como rei, como derrubador de gigantes, como aquele que dirigiu a nação de Israel por 40 anos. Mas a Bíblia, quando fala de Davi, a maior força de Davi não é quando ele saía para a guerra, é quando ele convidava toda a nação de Israel para se render diante da arca, diante da presença, e convidava o povo a se prostrar, a se render diante da presença do rei de Israel, do Senhor dos senhores. Deus quer fazer de cada um de nós nesta noite um derrubador de gigantes. Deus quer fazer de cada um de nós um derrubador de gigantes. E para você derrubar gigantes, você precisa ter armas. E essas armas, elas não são naturais. A Bíblia diz, Paulo diz, as armas da nossa milícia, elas não são naturais, e sim espirituais e poderosas em Deus. Pastor, qual é a primeira coisa que eu preciso para ser um derrubador de gigantes? A primeira coisa que você precisa entender aqui hoje é que muitos gigantes têm se levantado na nação brasileira para destruir a igreja. A igreja, ela tem lutado já contra o império das trevas, mas a igreja também, ela tem lutado contra o mundo secular, tentando imprimir a sua mentalidade e a sua maneira de viver, e tentando impactar as pessoas até dentro da igreja com a mentalidade do mundo. E por isso que lá em 1 João capítulo 2, verso 15, João, ele diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, bem como a sua vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja, ao longo da sua história, tem lutado contra o aborto, porque o mundo quer trazer para a igreja que é normal praticar o aborto. A igreja tem lutado contra a ideologia de gênero, ensinar as nossas crianças que elas têm que escolher quem elas querem ser, e elas têm essa liberdade de escolher quem elas querem ser, se elas querem ser homem ou mulher. Mas a Bíblia tem a resposta: Deus fez cada um segundo a sua espécie, e Deus não vai mudar a sua palavra para agradar a ninguém. A igreja tem lutado contra principados, potestades, hortos espirituais, dominadores, tentando destruir o maior projeto de Deus para a humanidade, que é a família. A família, irmãos, já foi comprovado pelos estudiosos, sociólogos, psicólogos, que a família é a maior instituição que existe na face da terra. A família, ela vem primeiro do que a igreja, porque a igreja, ela existe por causa da família, e não a família por causa da igreja. E esses gigantes têm se levantado para destruir a igreja. Há uma instabilidade do nosso país econômica, há uma instabilidade nos 3 poderes que comandam o nosso país, há um descrédito nos 3 poderes.
E a nação, ela está debaixo dessa influência demoníaca, satânica, desses principados. E só tem uma pessoa, só tem uma instituição que pode mudar essa situação. E essa instituição é a igreja do Senhor, estabelecida aqui na terra. E Jesus, ele diz: eu estabelecerei, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem igreja aqui nesse lugar, você é igreja, e Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te ungiu para derrubar esses gigantes. Qual o gigante que você está enfrentando nesta noite? O gigante que quer destruir a sua família, o gigante que quer destruir o seu casamento, o gigante que quer destruir os seus filhos, o gigante que quer destruir os sonhos, os projetos, o gigante que quer te afastar de Deus, da igreja, da comunhão. Qual é o gigante que você está enfrentando? Deus quer fazer de você um derrubador de gigantes. Pastor, como eu posso derrubar os gigantes que têm surgido na minha vida? A primeira coisa que você precisa para derrubar gigante é de fé. Fala comigo, fé. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Logo eu entendo que fé é a ação da palavra de Deus dentro do meu espírito. Você pode falar comigo? Fé é a ação da palavra de Deus dentro do meu espírito. Você pode falar com essa pessoa que está do seu lado hoje, através da palavra. Eu estou recebendo, neste exato do momento, um depósito de fé. E eu, nesta noite, estou sendo capacitado para derrubar todos os gigantes que têm se levantado contra a minha vida, minha família, a igreja e os projetos de Deus para a minha vida e para a minha casa. Fé é a ação da palavra de Deus dentro do nosso espírito. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o quê? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Hebreus 11, 6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou traduzir aqui de uma forma atualizada. Sem fé é impossível fazer negócios com Deus. Fé é a moeda do reino de Deus, é a moeda que te dá acesso, é a moeda que te dá ação, é a moeda que te dá entrada no reino de Deus. Todas as pessoas que Jesus curava, Jesus falava: você crê? Você acredita? Você tem fé? Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente, creia, acredite, toca aqui no lado, toca aqui nas mãos, Tomé. Tem muita gente que é crente, Tomé, ele só acredita depois que ele vê. Fala assim comigo: quem é crente, Tomé, só vai crer quando ele vê. Fala assim: eu não sou desse grupo. Dá para projetar para nós 2 Coríntios capítulo 5, verso 7? E você vai encher o seu pulmão. Você vai falar com toda ousadia, como quem tem fé e como quem quer ser um derrubador de gigantes. Você pode ler comigo? Visto que fala para a pessoa que está do seu lado: não preciso ver. Até que ponto a sua fé vai? De 1 a 10, qual é o seu nível de fé?
Eu contratei um ônibus para vir para a festa dos tabernáculos agora. 44 passageiros, um ônibus semi-leito. E você acha que quanto dinheiro eu tenho no bolso para pagar esse ônibus? Eu não tenho nada. Mas eu tenho um depósito de fé dentro do meu espírito. E se eu tenho um depósito de fé, eu posso viver uma vida de milagres. Eu posso declarar o que está escrito. Dá para projetar 1 João 5, verso 4? Se você não dá um glória a Deus, hoje você vai ter que sair daqui derrubando os gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Em nome de Jesus, qualquer gigante que tem se levantado contra essa igreja, contra a sua família, contra a sua empresa, contra os projetos desta igreja, contra o SOSO, contra a clínica, contra os congressos, contra o encontro com Deus, contra a sua empresa ou qualquer coisa que Deus tem te entregado, nós declaramos destruído, destronado todo gigante agora, pelo poder da palavra, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Porque Deus está levantando os seus Davis nesta noite, que vai ser derrubadores de gigantes. Você pode ler comigo? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bate na mão desse irmão que está aí do seu lado e fala com ele: fé é a vitória, fé é a vitória, fé é a vitória, fé é a vitória, fé é a vitória. Abacuque 2,4 diz o quê? O justo viverá pela fé. Agora, se você ler Hebreus 10:38, você vai ver. Na fé não pode recuar. A fé só tem que ir para frente. Dá para projetar Hebreus 10:38? Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Se Deus falou que você vai casar, quem é solteiro aqui, você pode crer, vai casar sim, em nome de Jesus. Seu príncipe vai aparecer, sua princesa vai aparecer. E na hora que você encontrar, que você vê, você vai falar igual o pastor Lucinho: já é. Você que está aí, pensando se abre essa empresa ou se não abre. Deus não precisa de dinheiro para você abrir a sua empresa, sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe o que é fé? A pastora falou hoje lá no final do SOSO que precisa de 1 milhão para comprar o terreno. E na hora que ela terminou de fechar a boca, eu falei bem assim: eu vou dar R$1.000, ou de 10 de 100, ou de 1.000 de uma vez, ou de 2 de 500, mas a primeira oferta já chegou para comprar esse terreno, para comprar esse sítio. Nota aí, viu, pastor? E pode me cobrar depois, viu, pastor? A oferta que você falou lá no altar. Porque aquilo que sai daqui, irmãos, o diabo vai tentar trabalhar para impedir que venha acontecer. Só que nós estamos aqui para romper todas as barreiras e derrubar todos os gigantes que se levantar contra a igreja de Deus. Fala assim: fé é a vitória. Fala assim: hoje eu declaro o terreno para o sítio já está comprado. Porque para Deus já foi, para Deus já é, para Deus já aconteceu, para Deus já está tudo pronto. Segunda coisa que você precisa para derrubar gigante: medroso não derruba gigante.
Quem é medroso no caminho, volta. E você precisa de quê? Coragem. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você tem coragem? Fala como profeta: você tem coragem mesmo? Você tem coragem de ofertar mais 1000 aí? Pergunta para ele: você tem coragem de ofertar mais 1000 hoje? Você tem coragem de aumentar o nível hoje? Porque só vai derrubar gigante quem aumentar os níveis. Davi ele derrotou quem? Leões e ursos. Mas para derrubar gigante precisava de quê? Da unção. Porque existem guerras no mundo espiritual que você precisa ter um nível maior para você enfrentar e guerrear e vencer. Leões fala de guerras externas. Ursos fala de guerras internas. Gigantes fala de guerras que você vai enfrentar em níveis maiores. Você derrotou leões aqui, você derrotou os ursos aqui dentro, as guerras internas, os traumas, o pânico, o medo, a ansiedade, a fraqueza, o medo de vencer, tirar o pessimismo e colocar o otimismo. E aí você vai se preparando e Deus vai colocando um nível maior em você. E Ele vai fazendo de você um derrubador de gigantes. Porque Ele quer que você conquiste. Ele quer que você conquiste. O cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está dizendo que você não é vencedor não, você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Porque Ele já decretou a sua vitória. E você precisa de quê? Coragem. E o que Davi falou com Saul? Gente que está na igreja, ou na sua casa, na sua família, na sua empresa, só quer colocar as coisas para baixo. Fazer essa clínica SOSO lá naquele sítio, longe da cidade. Quantas pessoas participaram? Umas 100, não foi? 115. Quantas pessoas no congresso de março? Em março, quantas pessoas? Quem sabe? Oi? Mais de 500, 600. Nós precisamos encher mais essa igreja aqui, ó. Porque Deus vai querer alargar as tendas. Porque Deus já declarou no mundo espiritual que a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Você recebe essa palavra? Para você derrubar gigantes, você vai ter que ter coragem. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que sair da sua zoninha de conforto. Você não é só um membro da igreja, não. Não é só um membro de carteirinha que vem aqui nos cultos da quarta profética, no domingo, e participa dos congressos, e querendo ver como é que foi o alojamento, como é que foi a comida, como é que foi o tratamento, dos encontros. Você não é, como diz lá na Bahia, você não é pai de santo não, que está aqui para receber. Você é filho, e se você é filho, você também é servo. E se você é servo, você está aqui para você dar. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E os gigantes vai ter que ser derrotados na sua vida. E você vai ter que ser um Davi para derrubar os gigantes que tem enfrentado contra essa igreja, contra essa cidade, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua parentela. E a palavra de Deus vai se cumprir. Eu, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Deus vai levantar. Igreja, muitas vezes é assim: 20% das pessoas trabalham na igreja, e as outras, não sei se aqui é assim. Lá é assim: 20% trabalha, pega no bastão, e 80% fica só de camarote. Fala para a pessoa que está do seu lado: quem está no camarote não vai vencer, só vai ver Davi vencer. Deus
quer fazer de você Davi. Você sabe o que significa o nome Davi? Depois você pesquisa lá. O amado. Davi também significa o eleito de Deus. Quando Samuel chegou para ungir, foi passando os filhos. Jessé, não é esse, não é esse, não é Eliabe, não é Aminadab, não é Samar. Olha, Samuel, o Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o que está no coração, e o Senhor sonda o seu coração. Se você quer ser um Davi hoje, Deus quer te ungir com o óleo santo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Salmo 89, 20, se eu não me engano. Achei a Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi. Será que Deus pode encontrar Davi aqui nesta noite? Para ser um derrubador de gigante tem que ser um homem de coragem. Um homem medroso, uma mulher medrosa não chega, não conquista, não vence. Fica na mesmice, não prospera, não alcança. Não desfaleça, Saul, o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá à peleja e vai vencer esse gigante. Fala para a pessoa que está do seu lado: coragem. Os filisteus cercou, os midianitas cercou o povo de Israel. Juízes capítulo 6 diz isso. E o povo de Israel cada vez mais ia empobrecendo, e tudo que Israel plantava no campo, os midianitas vinham e saqueavam, destruíam e levavam. O gado, a ovelha, tudo que eles produziam. E a Bíblia diz que Israel foi enfraquecendo e empobrecendo cada vez mais, até que se tornou muito fraco. E o Senhor vem a quem? O Senhor vem a Gideão. E o Senhor fala o que com Gideão? O Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. E o que é que Gideão fala? Como que o Senhor é comigo? Se Israel está sofrendo, onde estão as promessas do Senhor? Onde estão os grandes feitos do Senhor? Gideão, eu estou contigo, Gideão. Você vai derrotar os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão pensava o que dele mesmo? Eu faço parte da menor tribo de Israel. A minha família é a menor de Israel. E eu sou o menor da minha casa. Davi pensou como Gideão? Não. Quem era Davi diante de Golias? Um pastor de ovelhas que apenas pegou 5 pedras no ribeiro. Fala comigo. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Meta a mão aí no seu bolso se você tiver. Pega uma pedra aí e faz assim. Deus forte. Pá! Uma só derrubou Golias e Golias foi ao chão. Hoje mesmo, Golias, o Senhor te entregará na minha mão. E você vai ver que do Senhor é a guerra,
e que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor vence, não com paus, nem com espada, nem com escudo, nem com lança. Do Senhor é a guerra. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Essa guerra não é sua. Talvez seu casamento está destruído, o Senhor pode restaurar. Talvez seus filhos estão perdidos no mundo, na bebida, na droga, longe de Deus. O Senhor pode trazer eles de volta. Só basta que Davi se levante dentro da casa, seja ungido com o santo óleo de Israel, com Deus de Israel, e você vai ser um derrubador de gigantes. Fala com essa pessoa que está do seu lado: coragem é o segredo para vencer. Coragem. Terceira coisa que você precisa: ânimo. A Bíblia tem a palavra não temas 366 vezes, uma vez para cada dia do ano. E eu não sei porque que muita gente é incrédula ainda. E talvez você esteja perguntando assim: pastor, mas o ano só tem 365 dias. Mas o Senhor é um Deus detalhista. Existe o ano bissexto que tem 366 dias. A cada dia do ano, a cada manhã que amanhece, Ele está dizendo para você: não temas, não pasme, nem te espante, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Tão somente medita nesta lei dia e noite, e fará ser próspero o teu caminho. A nossa coragem está na palavra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como é que está o ânimo aí? Davi falou: não desfaleça o coração de ninguém, Saul. Já havia 40 dias de afronta. Tem gente que não aguenta meia hora, já está socando o outro. 10 minutos no futebol, o cara já está pegando com o outro lá. Tem gente que não suporta muita coisa. 40 dias de afronta. Imagine aí no 39º dia. Tem homem nesse arraial não? Só tem marica nesse arraial aqui? Só tem fracote? E Golias falava: dá-me um homem, dá-me um homem. Israel tremia de medo, porque Israel estava como povo quando chegou na terra prometida e viu a terra. Deus já tinha falado que a terra era o quê? Fala comigo, boa. A terra manava o quê? Fala comigo, leite e mel. Quem prometeu a terra foi quem? Deus. Quem deu o relatório da terra? Deus. E eles falaram o quê? Não podemos entrar. A terra é terra de quê? Gigantes. Nós olhamos para eles e nos sentimos como gafanhotos, e éramos aos seus próprios olhos. Olha para você ver o que é uma pessoa pessimista. Terminou o Souza agora, já está marcando encontro com Deus, já vai ter curso de aliança eterna. Esse povo não tem o que fazer, não. Esse povo não para. Quem é que aguenta? Quem é que suporta? Quem não aguenta, quem não suporta, não vence, não alcança, não chega em níveis maiores. Deus não te chamou para ser apenas um ouvinte. Deus
não chamou apenas para você estar no camarote. Deus te chamou para ser participante. Participante. Porque no final vai ter o dia da prestação de conta. 2 Coríntios 6:10 diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, cada um para dar conta do que fez de bem e de mal. O que é que o povo tinha ali quando espiou a terra? Fala comigo, mentalidade de gafanhoto. A mentalidade do povo era uma mentalidade de gafanhoto, a mentalidade de medo. O medo paralisa uma pessoa. O medo faz você parar nos projetos, nos sonhos. O medo faz você deixar de acreditar nas promessas de Deus. Eu trabalhei 20 anos com empresa. Eu trabalhei 10 anos com GLP, gás liquefeito de petróleo. E trabalhei 10 anos com material de construção. E lá na minha cidade muito pequena, eu vendi uma quantidade expressiva de botijão de gás para uma pessoa. E essa pessoa, pastor Giovanni, falou que teve um problema com uma pessoa próxima a mim. Falou que não iria me pagar. E eu fui na empresa da pessoa. E quando eu cheguei lá, ele me deixou de molho de 7 da manhã até meio-dia. E quando deu meio-dia, mandou o secretário falar assim, ó. Ele falou que não vai te atender. E eu só falei com o secretário assim: você tem um papel e uma caneta? E eu comecei a escrever: olha, essa situação que você está me colocando, eu não tenho nada a ver, mas eu quero te declarar que eu sou servo do Deus vivo, o Deus que eu conheço, que você conheceu um dia e você hoje não serve mais. E a partir de hoje eu te entrego nas mãos do Deus vivo, e assinei embaixo. Passou alguns dias, encontrei o cara no escritório de contabilidade. E eu chamei ele, coloquei numa sala em particular. E antes que eu abrisse a minha boca, ele falou: olha, aquele dia que você teve lá na empresa, quando eu li o seu bilhete, na mesma hora eu mandei te procurar para pagar e você tinha saído. Passa lá amanhã que o seu dinheiro vai estar lá te esperando para você pegar. Porque o mundo espiritual se move por aquilo que você crê, pelaquilo que você acredita, pelaquilo que você declara. Se você falar assim: Deus, eu quero um Fusquinha, nem que for com os pneus careca, no tombo, mesmo que seja enferrujado, caindo nos pedaços, com a porta encrencada, é o que Ele vai te dar. Comprei um Corsa Classic, mas a minha fé está no Duster, a minha fé está na Hilux. Até onde a sua fé vai? Se Deus colocou 500 pessoas lá em março naquele congresso, pode preparar que essa igreja aqui, dentro de poucos anos, vai ter 1.000, 2.000 membros. Não para apenas ter 2.000 membros, mas para impactar essa cidade com a pregação do evangelho e falar do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que salva, do Deus que muda a história, do Deus que restaura a família, do Deus que restaura casamento, do Deus que liberta das drogas, do álcool e de qualquer vício. Mas Deus quer levantar quem? Os Davis, que está disposto a sair da sua zona de conforto. Está aqui no altar pregando, irmão, e você tendo um monte de gente te ouvindo. Isso aqui até prazeroso é. Mas nós temos que saber como é que está na lida. Tinha pastores lá, eu sou muito observador, pastores lá no Soso, lavando o banheiro, limpando,
enxugando o chão, servindo, expulsando demônio, ministrando cura, ministrando o poder do Espírito Santo, não só pastores, mas outras pessoas aqui do ministério. São esses Davis que vão ser verdadeiramente os derrubadores de gigantes. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: está em tempo de levar. Fica de pé, pastor Giovanni, fica de pé. Tem um Davi aqui, ó. Tem um Davi aqui que Deus estabeleceu como governo nesta igreja. E Davi, Deus estabeleceu na igreja, e ele trouxe muita gente para a caverna de Adulão. Homens e mulheres desgostosos, endividados, sem credibilidade, e Deus vai levantar Davi para se fazer chefe desses homens, porque esses serão os valentes de Davi, que Deus vai levantar nesta igreja, nessa cidade, e que vai tocar as nações da terra. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Fé, coragem e ânimo. E a quarta coisa para a gente encerrar, porque pastor fala demais, dá microfone para pastor, você já sabe, né? Pacto, aliança. Fala comigo: fé, coragem e ânimo. Aliança, pacto. Quando Golias desfaz de Saul, de Davi, amaldiçoa Davi pelos deuses dele, despreza Davi no seu coração. Sabe o que Davi faz? Davi, ele transfere a luta do mundo natural para o mundo espiritual. Golias, essa guerra não é minha, do Senhor é a guerra. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Jeová Sabaote, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Jeová Tsequinu, Ele é a justiça nossa, Ele é o Jeová Chamar, o Senhor presente está, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O homem natural, Paulo diz lá em Coríntios capítulo 2, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas o que é espiritual, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido. E lá no verso 14 diz: nós não temos a mente de gafanhoto. Eu estou completando, não está escrito, porque lá está escrito: nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente do Espírito. E se você tem a mente do Espírito, fala para essa pessoa que está do seu lado: o seu Deus e o meu Deus, Ele é ilimitado. Fala com Ele: ilimitado. Põe para nós Lucas 1,36. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem projeto aí? Quem está pensando em abrir uma empresa aí? Quem está precisando de dinheiro aí? Quem está precisando derrubar gigantes aí? Quem está precisando casar aí? Lucas 1,36. Verso 37, perdão. Não, pode deixar o 36. Depois a gente lê o 37. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. E o verso 37, você pode ler comigo? Está muito fraco, mais uma vez.
Todo mundo agora. Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Nada é impossível para Deus. Estava lá em casa um dia, tem um tempo isso, e eu e a minha esposa convidamos as pessoas da igreja para almoçar na nossa casa. E nós fizemos, Joel, uma peixada. Dá um sinal aí, Joel. Joel é um amigo, um irmão, um primo, casado com Lene. E nós fizemos uma peixada e convidamos umas pessoas. A irmã Núbia também foi. Levanta a mão aí, Núbia. E a irmã de Núbia também, que chama Leia, foi. E eu lá na minha casa, eu no meu espírito, eu falei bem assim: Senhor, que vontade de comer um pudim de leite. Falei nada com ninguém, só na minha mente. E eu falei bem assim: Senhor, queria comer o pudim que Leinha faz. E quando dá meio-dia que eles chegam para almoçar, que eu vou atender a porta, ela está com a bandeja com o pudim de leite e fala comigo assim: ó, está quentinho, morninho, saiu do forno agora. Fala com essa pessoa que está do seu lado: esse Deus não é gente não. Ele é o Deus grande, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que contempla coisas grandes, mas Ele é o Deus também das coisas simples, pequenas. Porque Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso cuidador, que Ele nos ama, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele nos livra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu queria assim, Davi, ele levou essa guerra para o âmbito espiritual, porque as coisas de Deus você só vai vencer no mundo do espírito. Deus não quer mais uma igreja que vive no natural. Deus não quer mais uma igreja que vive apenas no oba-oba. Deus não quer mais uma igreja só do congresso, do encontro, do sozo ou do culto. Mas Deus quer uma igreja que vai impactar lá fora, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua empresa. Por onde você passar, você vai ter que ser uma tocha acesa nessa cidade. Você vai ter que ser um receptáculo da glória de Deus. Aonde o gigante se levantar, você vai pegar a sua espada e você vai ser como Josebe-Basebete, um dos valentes de Davi. Dá para colocar em 2 Samuel 32, verso 8. 2 Samuel 32, 23, perdão, verso 8. 2 Samuel 23, verso 8. São esses os nomes dos valentes de Davi: Joabes Guzmão, de Tarantim, da Igreja Amor e Fé, lá da Bahia. Você pode falar seu nome aí? Cadê os valentes de Davi aí? Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão,
e ficar pegada à espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Você sabe o que é que vai fazer de você um derrubador de gigantes? Fala comigo assim: intensidade. Fala comigo: fogo, paixão. Intensidade fala da oração, da entrega, da intercessão, do seu relacionamento com Deus, do seu devocional na sua casa, com a sua família, no projeto Tabernáculo, nos cultos de oração da igreja. Porque a oração, ela tem que vir primeiro. Sem oração você não alcança no mundo espiritual. A oração é a chave, a oração é o telefone do céu, é o acesso. Homens que rasgam o céu através da oração, da intercessão, do clamor, declarar o que está escrito. Fogo fala do Espírito Santo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A igreja, ela precisa entrar no batismo do Espírito Santo, num batismo com fogo. O avivamento não tem que estar só no altar. O avivamento não tem que estar só nos ministérios de louvor, nos levitas, não só no pastor, na pastora, não só nos líderes, mas o avivamento tem que chegar em cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada senhor, cada senhora. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala comigo: intensidade, fogo e paixão. Paixão como esses caras aqui, que era apaixonado pelo que eles faziam. Homens guerreiros, valentes de Davi, que lutava até que a sua mão ficava grudada na espada. Pastor, passou esses dias todos aí. Congresso Soso, a clínica, tem um antes, tem um durante e tem um depois. E ele está aqui. Porque Deus quer fazer de você como Davi. E na hora que você chegar lá, e você pegar a sua espada, para derrubar os gigantes que vai se levantar, ou que tem se levantado, e quando você cortar a cabeça deles, você sabia que Israel não lutou contra os filisteus quando Davi derrubou o gigante? Israel só partiu para a guerra depois que ele cortou a cabeça com a sua própria espada. Chegou lá com a cabeça levantada. Sabe o que Davi estava falando? Se eu venci, vocês também podem vencer. Se eu venci, vocês podem vencer. Se Davi venceu, vocês podem vencer. Se o pastor Giovanni venceu, vocês podem vencer. Se a pastora Cláudia venceu, todos podem vencer. Cadê Marcinho? Marcinho, veio hoje? Cadê Marcinho? Veio hoje não? Oi? Já foi embora. Marcinho é o símbolo da alegria. E se Marcinho venceu, você pode vencer. Você pode vencer. Você pode vencer todas as guerras. Você pode vencer todos os medos, todos os traumas. Falar até que você não vai casar é mentira do diabo. Você tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra do dono do ouro e da prata. Ele
derramou o sangue. E a vida dele na cruz, Ele não pode te dar um casamento, Ele não pode te dar esta empresa, Ele não pode te dar esse lote para construir, Ele não pode te dar a sua casa. Ele é o Deus que abre porta aonde não tem porta e chama a existência as coisas que não existem. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Fala comigo assim: intensidade, fogo e paixão. Sabe o que a Bíblia diz lá no Salmo 24? Salmo 24 diz que Ele é o dono de tudo. Do Senhor é os céus, a terra, o mundo e os que nele habitam. Ele afundou sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Senhor, quem subirá no teu santo monte? Quem morará no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Este obterá do Senhor a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso na batalha, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó portas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Pela fé posso clamar. Feche seus olhos. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé. Pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. E declare com toda a sua força. Estou firmado com Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé. Pela fé. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Não há muralha. Eu quero convidar aqui na frente os Davis que quer ser derrubador de gigantes. E se você quer ser um derrubador de gigantes, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida. Sai do seu lugar. Se você quer se tornar um derrubador de gigantes, com fé, com coragem, com ânimo, com o pacto da aliança. Muralhas que ficarão
Levanta a sua espada aí, Davi. Levanta a sua espada. Destrói agora essa cabeça.